que acontece nessa dinâmica entre pais e filhos, né? Quando a gente vai fazer processos mais profundos, né? Por exemplo, quando a gente faz uma regressão, quando a gente chega em pontos aí, aonde a gente identifica uma verdade do qual a gente não sabia, a gente toma consciência de algo, como é, por exemplo, que os filhos escolhem os seus pais. Esses tempos atrás, faz alguns anos já, eu fiz um processo regressivo com uma pessoa, uma mulher, ela não entendia. Como assim? Como que eu escolhi uma mãe que era doente? A mãe dela tinha esquizofrenia e ela sofreu muito a infância inteira, a vida inteira, e continuava naquele sofrimento, né? Porque de fato é um destino muito difícil você ter uma mãe esquizofrênica. É muito difícil. Então, ela não entendia isso. Como que ela poderia se harmonizar nessa relação? E aí a gente fez um processo regressivo com ela e ela identificou alguns pontos muito interessantes aí da escolha que ela fez, né? Da escolha por essa mãe. E ela identificou que sim, ela escolheu essa mãe. De fato, só essa mãe poderia trazer os desafios que ela precisava. Então, a questão é: o seu filho te escolheu? Sim, seu filho te escolheu para ter exatamente o que você pode proporcionar a ele. Ele te escolheu para ter exatamente as circunstâncias e ter você do jeito que você é, como mãe, como pai. Acontece que dentro dessa dinâmica familiar existem muitas coisas ocultas, muitas coisas que estão fora da consciência do pai e fora da consciência da mãe. Existem muitas coisas que estão ali como se estivesse pipocando naquele sistema, tá? São informações que estão pipocando ali naquele sistema. O que está pipocando ali no teu sistema familiar? Desordens, conflitos, desequilíbrios, exclusões. Tem muitas exclusões que estão ocultas do pai e da mãe. Então, essa criança, quando ela nasce, quando ela escolheu, né, esse pai e essa mãe para vir, ela começa a se conectar a um propósito. O propósito dessa criança passa a ser: eu preciso fazer algo nesse sistema familiar. Então, essa criança começa a acessar, a se identificar com esse inconsciente, com essas informações que estão ali e que ninguém resolveu até agora. Então, a criança diz: então, já que ninguém resolveu isso até agora, eu olho. Eu vou fazer esse movimento de olhar para essa questão aqui. Quer ver uma questão que as crianças olham muito? Quando a mãe não suporta o pai. Quando a mãe está ali com raiva do pai. O que a criança faz? A mãe diz assim: não, isso não vai afetar meu filho. O que eu sinto pelo pai dessa criança não vai afetar meu filho. Não vai afetar. Ela nem sabe disso, eu nunca falei para ela. Só que a criança pega essa informação porque isso é importante para ela também. Por que é importante para ela, né? Porque ela é o pai e ela é a mãe. Então, quando a mãe tem um problema com o pai, a criança sente assim: meu Deus, a mãe vai ter um problema comigo também. Tá? Então, a criança pega essa informação e ela começa a manifestar algum sintoma relacionado a essa informação. Da onde que vem essa informação? Essa informação vem de um campo, que é o que Rupert Sheldrake fala do campo mórfico, que é um campo de informação mesmo. Tá ali um monte de informação, de forma inconsciente eu pego aquilo que mais está em sintonia comigo, aquilo que mais está movimentando na minha alma. Então, essa criança pega e começa a manifestar. Como é que a criança vai manifestar isso?
Nossa, minha mãe e meu pai estão brigando, estão prestes a se separar, estão ali num caos que nem é falado para a criança, que nem é exposto para a criança, mas a criança sente. O que, que começa a acontecer com essa criança? Adoecer. Adoecer. Esses tempos atrás, faz alguns anos também, eu já contei esse caso aqui, mas vou repetir agora. Um pai me procurou dizendo assim: Grazi, meu filho, as professoras estão identificando que ele está com sintomas de autismo. Ele não interage na escola, ele tem 2 aninhos, é pequenininho ainda, mas ele não está interagindo, ele não está socializando, ele está muito isolado. Eu disse: bom, então vamos fazer uma constelação. E aí o pai trouxe a criança junto, a mãe não veio. Daí ele contou que ele era separado da mãe e junto estava a namorada do pai com a criança, cuidando da criança. Gente, quando começou essa constelação, essa criança chorava tanto, berrava tanto ali. E aí a namorada do pai saiu, foi para outra sala e ficou cuidando dele. E assim foi rolando a constelação. O pai ali do meu lado, assistindo a constelação. E a representante da mãe estava numa dor profunda, uma tristeza profunda. Estava visível isso no campo. E a criança estava onde? Fixadamente olhando para a tristeza da mãe. A representante da criança estava olhando fixa para a mãe. Ela só via a mãe. Ela não interagia com mais nada. Isso o campo nos mostra, né? Então, para onde essa criança estava olhando? Para a dor da mãe. Enquanto essa mãe não conseguiu sorrir, né? Porque no campo a gente coloca esses representantes e essas sensações, elas vão se alterando à medida que os movimentos da constelação vão acontecendo. Enquanto essa mãe não conseguiu sorrir e ficar bem, essa criança não conseguiu tirar o olhar da mãe. E a criança que estava lá presente, né, chorando, gritando. Quando a mãe deu o primeiro sorriso e conseguiu olhar para o pai dessa criança, quando a mãe deu o primeiro sorriso, imediatamente a criança parou de chorar. Foi imediato. A mãe sorriu, a mãe se conectou com o pai, a criança parou de chorar. Isso quem percebeu, inclusive, foi o próprio pai. Ele disse: meu filho parou de chorar. E depois ele falando, relatos que ele me trouxe depois, que depois disso a criança começou a interagir. Começou a socializar e não tinha nada de autismo. O que eu estou dizendo com essa história? Que o seu filho, ele vai se sacrificar, ele vai parar de fazer algo, ele vai parar de se alimentar, ele vai parar de prestar atenção, ele vai parar de interagir, ele vai ter dificuldades porque ele está olhando para alguém e possivelmente essa pessoa que ele está olhando é para você, mãe, ou para você, pai. É para lá que o seu filho está olhando. Então, o seu filho ele está se sacrificando por vocês. Grazi, o que eu faço com isso? O primeiro movimento é você estar aqui, você está tomando consciência disso. Você sabe que pode ter algo ali. E o segundo movimento é começar a assumir a responsabilidade para si. Dizer, não deixo o meu filho assumir isso por mim. Eu vou procurar ajuda para resolver essa história. Eu vou assumir o controle disso. Essa dinâmica pertence a mim. A minha tristeza, a minha dor, eu vou ter que dar conta. Eu não posso ficar passando isso para o meu filho. Então, procure ajuda. Faça uma constelação. Faça o Constelando a Vida. É ali que você vai olhando para as suas dores, para as suas dificuldades, para as suas limitações.
e vai o quê? Tirando o seu filho disso. Grazi, eu posso constelar o meu filho só se você estiver junto e se você for na postura de vou olhar para o que o meu filho está me indicando. Para onde eu preciso olhar? Eu não estou conseguindo ver, Grazi, não estou conseguindo perceber o que o meu filho está querendo me dizer com esse sintoma que ele está. Então, eu vou olhar junto com ele. O teu filho, no momento da constelação, ele só vai te mostrar. Ó, mamãe, tô olhando para cá. Agora, sai, filhinho, vai lá brincar, vai lá ver o teu livrinho. Deixa a mamãe aqui que a mamãe vai trabalhar essa questão. Tá? No momento da constelação, a gente faz isso. Olhamos os filhos indicam, né? Porque não tem nada de errado o filho ir participar no primeiro momento, mas quem assume o movimento de transformação é a mãe, é o pai, tá? É ali que você consegue dar esse movimento de tirar o seu filho dessa situação aí difícil e trazer consciência para o seu sistema familiar. E fazer um movimento, inclusive, de transformação de algo, trazer uma transformação de um alívio, não só para os seus filhos, mas para você também. Para trabalhar questões como essa na sua família, entre para o Constelando a Vida.